Olha, esse é o tipo de aula que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Por quê? Porque você pode ter na sua linha de cálculo, né? Você tá vendo, aí o professor chega pra você e fala assim, cara, vamos aprender derivada. Aí o cara passa uma tabelona que tem um monte de regras de derivação das mais diversas possíveis. E você olha ali e fala, beleza, a derivada do seno é o cosseno. E aí você se pergunta, por que caralhos isso aqui é verdadeiro? Da onde surgiu isso aqui, velho? Pelo amor de Deus, ninguém me explica esse trem. Aí você recorre a uma aulinha como essa em que eu vou fazer essa explicação para você, fechou? Bora lá então ficar mais inteligente. Duas coisas. Antes da gente começar e provar para você que a derivada do seno de x é cosseno de x, a gente tem que lembrar de dois limites aqui, que eles vão aparecer no meio da nossa dedução, e eu não vou fazer a explicação formal do porquê esses limites dão esses resultados. Isso aqui dá um trabalho do inferno, vai dar um trabalho bem complicado. E não vai comer muito tempo da aula, a aula ia ter 30, 40 minutos se eu fosse mostrar isso aqui também. Mas admitam isso aqui como verdade e fica como desafio para vocês pesquisarem depois da onde que surgiu essa bodega aqui, beleza? Mas, admitindo isso aqui como verdade, a gente pode começar. Primeira coisa, para a gente comprovar um tipo de derivada, a gente tem que lembrar do qual que é a definição de derivada, tá? Ó, a derivada de uma função f de x, obviamente essa função aqui tem que ser derivável, né? É o limite de quando o número h tende a zero de f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido sobre h. Se você não entendeu nada do que aconteceu aqui, fica tranquilo, essa é a definição formal de derivada, tá? Essa é a definição de derivada mesmo. E você não tem como resolver esse tipo de conta sem saber essa definição, porque é daqui que surgem as coisas, beleza? Então, ó, vamos escrever o seguinte aqui, ó. Eu quero a derivada da função seno. Então, eu vou definir que a minha função f de x seja igual à função seno de x, beleza? Então vamos lá. A derivada da função, portanto, pela definição, a f' de x seria igual ao limite de quando o meu h tende a zero de f de x mais h. Só que o meu f de x é seno. Então, teria seno de x mais h menos seno de x dividido por h. Beleza? Tá bom, interessante. E o que isso aqui me leva? Isso aqui me leva a algumas conclusões importantes. Se você há de lembrar comigo, a gente tem uma fórmula para determinar da trigonometria a soma de arcos da função seno. Essa fórmula aqui é o seguinte, ó, o seno de x mais h, isso aqui é a mesma coisa para mim que, e agora eu vou passar um tração aqui, porque isso aqui vai cobrir boa parte aqui do nosso quadro, beleza? Seno de x mais h é a mesma coisa que o seno do primeiro ângulo, seria seno x, vezes o cosseno do segundo ângulo, que é cosseno de h, somado com o seno do segundo ângulo, seno de h, vezes o cosseno do primeiro. E a gente lembra dessa forma geralmente como aquela música, né? Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, tá? Eu não gosto muito dessas maneiras de decorar, mas você acaba entendendo o que está acontecendo, beleza? Obviamente não posso esquecer do menos seno de x aqui, tá? E agora eu quero que você perceba o seguinte, ó, eu tenho seno de x aparecendo tanto aqui quanto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu, como sou um cara muito esperto, vou botar esse seno em evidência. Vai que a gente acha alguma coisa por conta disso, beleza? Vamos botar, então, esse seno aqui em evidência. Se a gente colocar seno de x em evidência, para voltar ao que a gente tinha aqui, que era seno x cosseno h, a gente tem que multiplicar isso por cosseno h, e aqui, para voltar a menos seno x, a gente multiplica por menos 1, beleza? Se você fizer a propriedade distributiva da multiplicação, você vai ver que volta a seno x cosseno h menos seno x. Aqui a gente não pode esquecer desse termo no meio, né? Sobrou aqui, que é mais seno h cosseno x, tá bom? E aqui, então, a gente vai dividir toda essa bodega aqui por h. Tá, beleza. Por que isso aqui é legal? Porque aqui, ó, você concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando h tende a zero, de seno x, multiplica cosseno h menos 1, dividido por h, somado com o seno de h vezes cosseno x, dividido por h. Você concorda comigo? Porque eu só passei aqui, ó, eu só fiz a distributiva da minha fração, né? Quando eu tenho um denominador que é igual, eu posso desmembrar isso em duas frações diferentes que no final simbolizam a mesma coisa, tá? Por que eu fiz isso? Porque agora, ó, pelas propriedades dos limites, a gente conclui que o limite, essa função, na realidade, essa derivada, vai ser igual ao limite de quando h tende a zero de seno x multiplicado pelo limite de quando h tende a zero de cosseno de h menos 1 dividido por h,
somado com o limite de quando o seno de H, de quando o seno de H dividido por H, de H tendendo a zero, multiplicado pelo limite de H tendendo a zero, cosseno x. Então, o que eu estou fazendo aqui? Na realidade, eu só estou aplicando as propriedades dos limites. E aqui você tem que lembrar comigo. Se você observou esse passo aqui e não entendeu absolutamente nada do que eu fiz, você precisa voltar e dar uma estudada em limites, tá? Porque o limite de uma soma é a soma dos limites. Então, o limite dessa funçãozona aqui é a mesma coisa que o limite disso aqui somado com o limite disso aqui. Eu fiz isso também. Só que eu já adiantei um outro passo. Porque o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites também. Então eu já peguei aqui, desmembrei essa função aqui, que era seno x vezes cosseno x de h menos 1 sobre h, eu desmembrei em seno x multiplicado por cosseno de h menos 1 sobre h, beleza? Eu fiz esse desmembramento. E aqui também, eu desmembrei em seno h dividido por h, multiplicado pela função cosseno. Então, se eu falei aqui para você que o limite da multiplicação é a multiplicação do limite, eu apliquei tudo isso aqui de uma vez. Por que eu fiz isso? Porque agora chega a parte bacana, véio. Agora chega a parte legal. Agora chegou a parte interessante. Por quê? Porque olha que coisa bacana. Quando eu tenho esses limites aqui, eu quero que você perceba se você já não está familiarizado com esses dois cidadãos aqui que apareceram. Limite de quando h tende a zero de cosseno h menos 1 sobre h e limite de seno h sobre h quando h tende a zero. Olha aqui, a gente acabou de falar deles. No comecinho dessa aula a gente falou deles. E eu coloquei eles aqui, obviamente, por esse propósito, que a gente precisa conhecer eles, senão a gente vai chegar aqui e falar, mano, muito bacana essa dedução, mas não sai disso, né? E tem que sair, não pode não sair disso aqui, né? Olha aqui, limite de seno de h sobre h quando h tende a zero é 1, beleza? Então, esse valor aqui, a gente já sabe que vale 1. Vale 1, fechou? E esse outro aqui, que é o limite quando h tende a zero de cosseno h menos 1 sobre h, vale 0. Novamente, não vou fazer essas demonstrações, eu encorajo você a procurá-las aí pela internet, tem muitos materiais bacanas que vão te explicar isso, mas senão vai tomar muito tempo da nossa aula, beleza? E esse limite aqui, vai dar 0. Então, no final das contas, eu vou ter que a minha derivada f' de x vai ser igual ao quê? Esse limite vezes 0, só que qualquer coisa vezes 0 dá 0, né? Inclusive o próprio 0. Então, 0 somado com 1 vezes qualquer coisa, vai dar a própria coisa. E essa coisa é o quê? Essa coisa é o limite de quando h tende a zero de cosseno x. Só que eu quero que você perceba que o cosseno de x aqui, ele é como se fosse uma constante. Na realidade, ele é uma constante em função do h. Justamente por quê? Porque quando o h tende a zero, como eu não tenho h em nenhuma fórmula aqui da minha parte dessa função, eu só tenho cosseno x. E x é uma variável que é diferente de h. Então, o limite de uma constante, quando o h tende a um determinado número, nesse caso aqui é 0, vai ser a própria constante, que esse valor não vai mudar nunca, beleza? Então, esse valor vai ser o próprio cosseno de x. Então, é daí que a gente surgiu, que a f' de x vai ser igual, portanto, a 0 mais cosseno de x, e 0 mais alguma coisa não muda nada, é igual ao próprio cosseno de x. Tá aqui, tá provadinho para você, velho. É daqui que surgiu esse trem, para você não ficar babando nas aulas de cálculo, beleza? Então, se você curtiu essa demonstração, se você curtiu o jeito que eu dou a aula, muito obrigado, de verdade, agradeço você ter assistido aqui até o final. Não se esqueça, comenta aí o que você achou, dê o seu like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que está cursando engenharia, que cursa física, sei lá, matemática, ciência da computação, qualquer coisa do gênero, tá? Química, que precisa aprender cálculo e gosta do assunto, beleza? E quer entender mais, a não ser só ficar decorando aquele monte de regra, isso aqui não leva ninguém a nada, beleza? Então, muito obrigado, valeu, falou e fui. Até a próxima aula.